Falar um pouquinho sobre política, eleições municipais que estão a todo vapor. Seja bem-vindo, deputado, aqui à Rádio Cultura FM, um prazer recebê-lo, viu? Bom dia. Todos os pajéuzeiros e, enfim, todos os ouvintes aí do mundo, né? Porque hoje as redes de comunicação, elas são interligadas. Às vezes tem gente, eu estava dando uma entrevista esse dia desse e tinha uma pessoa ligada do Japão, já pensou um brasileiro que morava lá. É verdade. É a facilidade da internet. Muito bem. Valdemar, vamos falar um pouquinho de início, né, sobre a sua atuação, né, em Brasília, né, como é que anda os trabalhos nas comissões. Fiquei sabendo que está numa comissão muito importante e também, né, com essa questão da liderança do Avante em Brasília. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, né, como é que anda o seu mandato e as perspectivas, né, para esse ano de 2024, né, a retomada que foi agora em fevereiro, né, pós-carnaval, os trabalhos aí do Legislativo na Câmara Federal. Queria falar um pouquinho sobre isso também, como é que anda os trabalhos. Perfeito, Tony. Na primeira semana agora de fevereiro começou o ano legislativo, né, constitucional, e a gente conseguiu ser reeleito para vice-liderança do governo, junto ao governo Lula, com indicação do nosso partido, do Avante. Então eu continuo aí como vice-líder do governo. Eu acho que é importante, porque a gente está sempre com o líder geral, que é o Zé Guimarães, e a oportunidade de se reunir também eventualmente com o presidente Lula para discutir as pautas da nossa região, de Serra Talhada, de Pernambuco, enfim. E aí a gente consegue estar mais perto, né? Na verdade. Então, um ano de mandato, a gente conseguiu renovar esse mandato, que vai até fevereiro do próximo ano. Então, eu acho que foi importante aí para mim e para que a gente possa trabalhar para o povo da região e de Pernambuco. Além da vice-liderança, a gente também conseguiu renovar o mandato da CCJ, que é a comissão mais importante da casa, né? A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadã. Ela trata de toda a matéria constitucional, juridicidade, dos PL, dos projetos de lei que passam pela casa, todos têm que passar por lá. Às vezes passam por outras comissões, por exemplo, um projeto de energia vai ter que passar pela comissão de energia, mas tem que passar na CCJ primeiro. Então, dizem a CCJ é uma comissão permanente e dizem que é a comissão mais importante da casa, e eu consegui renovar meu mandato por pelo menos mais um ano, vai até fevereiro de 25, né, para ser membro titular da CCJ. Já fui titular no ano passado, né, no primeiro ano de mandato, e agora eu renovei mais uma vez a titularidade da CCJ. Eu acho que foi importante aí para mim, e importante também para quem apoia, né, porque você com mais visibilidade, você com mais relação, você consegue também liberar de forma mais fácil os interesses, as demandas das pessoas das cidades que apoiam. Inclusive aí a nossa querida região, em especial a Serra Talhada. Também fui indicado como membro titular da Caixa. A Caixa é uma comissão permanente também, que é a comissão de administração pública e serviços públicos, administração e serviços públicos. E também, nesse mesmo dia, eu tomei posse como titular, teve uma eleição e eu fui eleito por unanimidade como presidente. Então, é a minha primeira presidência de comissão. Eu fui eleito como presidente semana passada. Eu acho que ela é importante porque ela trata da relação da Câmara dos Deputados com os ministérios, com os tribunais superiores, o governo, a administração pública de uma forma geral. E essa comissão, ela também é responsável por cuidar dos servidores públicos, né? Ela cuida de toda a pauta que se refere aos servidores públicos, como, por exemplo, reajuste do subsídio, garantias dos servidores, enfim, questão da estabilidade, da garantia de emprego. Então, ela é uma comissão assim, de uma importância muito relevante. A gente foi indicado para a presidência pelo nosso partido, tivemos a grata satisfação tanto da indicação quanto da eleição, e eu acho que assim, vai ser importante também que o nosso mandato desempenhe na presidência, na condução dessas pautas importantes aí para o nosso país.
Muito bem. Valdemar, claro, mediante todo esse trabalho aí em Brasília, né, a gente percebe que o Avante não está está atento, melhor dizendo, né, ao pleito municipal. A gente tem uma eleição municipal, né, se aproximando, tem toda essa questão de fortalecer o partido. E aí, justamente falando sobre isso, eu queria que você pudesse falar, né, como é que anda o Avante em Pernambuco, né? A gente tem aí algumas candidaturas, eu vi até no seu perfil, tem um evento, né? Acho que é amanhã, né? Que você vai participar, que é um lançamento de candidatura, de pré-candidatura, melhor dizendo. Enfim, então eu queria que você pudesse falar como é que você está também se desdobrando, né? Para estar em Brasília, trabalhando como deputado, mas ao mesmo tempo dando aquele apoio e montando, né? As chapas do Avante aqui em Pernambuco. Olha, Tony, o meu irmão Sebastião Oliveira, né, todos conhecem, deputado aí de 5 mandatos, né, 3 de estadual, 2 de federal, ele é quem está na coordenação dessas montagens de chapa. Claro, eu ajudo, não é, a montar chapa, a trazer grupos para o Avante, participo de eventos também, amanhã mesmo. Hoje a gente teve compromisso com o prefeito de Cabrobó, teve compromisso com o grupo de Guaraci, tivemos compromisso com um grupo aqui de Recife, né? Já participamos de uma entrevista anterior e agora essa aí com você. Tem mais algumas pessoas para a gente atender aí os compromissos da tarde. Amanhã a gente tem evento em Caruaru, com a chapa de vereadores, a chapa de vereadores competitiva. A gente está na expectativa de fazer 2 vereadores em Caruaru. Hoje o Avante não tem nenhum. Um vereador de Caruaru é quase como um prefeito de um município pequeno. Amanhã a gente está lançando também, amanhã sábado, a chapa de vereadores, o candidato a prefeito, vice-prefeito, inclusive alguns vêm pelo Avante lá de Agir, né? A reeleição do prefeito Douglas, amanhã um ato de filiação, e aí a discussão também, a gente tem fase de filiação, né? O lançamento de hoje, a gente está falando em pré-candidatura. O lançamento de candidatura, ela vem enquanto a convenção partidária que a gente faz na frente. Então, assim, a gente está tentando filiar as pessoas e convencê-las de que o Avante é um bom caminho. O Avante hoje eu tenho 16 prefeitos que me apoiam em Pernambuco, 10 estão no Avante. Né? Nem todos estão no Avante, alguns querem continuar ali no PSC, porque tem uma história no PSC, outros querem continuar no PSC, porque tem uma história no PSC. Claro, eu gostaria que todos fossem candidatos pelo Avante, mas a política... Opa! Valdemar? Alô? Oi, já deu uma cortadazinha, mas voltou. Retomamos. Então é isso, a gente está trabalhando muito aí para formar o maior número de chapas possíveis. Vereador, vice-prefeito e prefeito, candidato pelo Avante aí no nosso querido Pernambuco. Pernambuco é muito grande, são 184 municípios, então é muita luta. Cada município é um desafio, a verdade é essa, né? Mas a gente tem trabalhado muito, tanto eu quanto o Sebastião e toda a equipe, né? Que sozinho ninguém faz nada. A gente tem toda uma equipe lá que nos ajuda. Deputado Valdemar Oliveira, acho que a pergunta que todo mundo que está em casa agora, né, está esperando eu fazer, é justamente para saber sua opinião em relação a esse encontro político, né, que houve ontem entre a prefeita Márcia Conrado, Sebastião Oliveira, seu irmão, presidente do Avante aqui em Pernambuco, para selar uma aliança, né, para a chegada do Avante, inclusive para indicar a vice, né, essa informação que a gente recebeu na chapa então da prefeita. Qual é o seu posicionamento em relação a isso, né? Se cogitou muito, né? Andou até uns burburinhos de que os irmãos estavam, todo mundo chama, os irmãos Oliveira, né? Não estão, vamos dizer assim, não estão pensando do mesmo jeito, né? O Sebastião estava ali querendo aliança, você estava um pouco mais resistente, isso é conversa de bastidor, né? Mas aí nada melhor do que fazer essa pergunta para você, deputado, para que você possa responder para os nossos ouvintes aqui de Serra Talhada e de região sobre o seu posicionamento sobre isso, né? O Valdemar Oliveira também está de acordo com essa aliança que foi selada? Olha, Tony, eu desconheço a aliança selada quem quer que seja em Serra Talhada. Eu fui um encontro ontem à tarde na casa do meu irmão, um almoço, eu almocei ontem com o secretário de João Campos para falar sobre a chapa de vereadores de Recife.
Depois tive uma reunião na prefeitura e eu cheguei nesse encontro um pouco atrasado, mas eu tinha avisado que eu tive compromissos anteriores. Conversei muito com a prefeita Márcia Conrado, enfim, ela realmente demonstrou interesse em fazer aliança com o Avante, mas a gente não teve firmamente aliança ou discussão. Teve discussão, na verdade, mas não teve firmamente aliança em sentido nenhum. Eu não estou sabendo nada disso. Eu passei mais de uma hora lá no encontro, conversamos. Estava lá o prefeito de São Lourenço, o ministro Labanca, que é meu amigo, estava o irmão Sebastião, mais alguns aliados. Né? Enfim, foi um momento muito descontraído, na verdade. Conversei também com ela sobre as minhas ideias, mas o que eu posso dizer a vocês é que uma decisão que o colegiado tomar, Valdemar Oliveira não será impedido. Se o colegiado do Avante, junto com Sebastião Oliveira, enfim, que eu faço parte também, eu tomar a decisão de seguir a prefeita, de participar da reeleição da prefeita, eu iria apoiar. Se for por candidatura própria, eu também irei apoiar. Se for por apoiar um outro candidato, eu também irei apoiar. Então, assim, até onde eu sei, não tem nada afirmado. O que tem realmente é discussão, conversa sobre aliança política, aliança partidária e obviamente, o que é melhor para ser atalhado. A parte que eu participei, eu passei mais de, sei lá, eu cheguei lá umas 4h30 da tarde, que até umas 6h30 da noite. Eu fiquei lá umas 2 horas nesse evento. Né? E eu não vi nenhuma aliança firmada. Eu vi foi a conversa sobre a possibilidade de uma aliança. Mas tá mais para ter ou para não ter a aliança? A conversa, obviamente, foi para ter. Não é claro, senão a prefeita não estaria lá pessoalmente. Mas até onde eu sei, não foi como Inocêncio Oliveira, meu querido primo, enfim, nosso eterno deputado federal, dizia. Até onde eu sei, não tem prego batido e tanta virada, não. Até onde eu sei, foi só conversa sobre uma possível aliança. Muito bem. Valdemar, eu queria lhe agradecer, né, pela participação, né, e também, até aproveitar também, a gente teve uma reunião de vereadores hoje do Avante, né, o André Teto e também o André Maio, que saiu do PP e foi pro Avante, tem também o Antônio de Antenor, que seriam os nomes aí mais resistentes a essa conversa, essa aproximação. Você eles conversaram com você, deputado? Mandar um abraço para eles aí, inclusive o André Maio é o nosso pré-candidato a prefeito de Serra Talhada em caso de uma candidatura própria do Avante. Queria mandar um abraço a todos. Veja, até onde eu sei, eles são Avante, eles são um grupo, e o caminho que o Avante seguir, até onde eu sei, né, eles estiveram com o Sebastião, acho que na quarta-feira eu estava em Brasília, não pude participar, porque eu tenho um compromisso em Brasília na terça de manhã até a quinta de manhã. Geralmente eu vou para Brasília na segunda tarde e volto na quinta tarde. Eu tenho que cumprir todos os meus compromissos semanais em Brasília. Foi um desafio aí que eu aceitei, né, do meu querido irmão Sebastião. E acho que assim, o desafio ou você aceita e tenta fazer bonito, ou você não aceita. Então, assim, eu quando entro no desafio, eu entro para tentar dar o meu melhor. É o que eu estou tentando fazer. Então, assim, eu sou muito dedicado lá em Brasília, dedicado ao mandato. E assim, eu não pude participar da reunião, mas eu soube, o Sebastião me relatou que a reunião foi muito boa. Tanto o Antônio de Antenor, o André Maio e o André Teto disseram a Sebastião, ao que o Sebastião passou, é que eles eram Avante e o caminho que o Avante fosse, eles seguiriam. Muito bem. Deputado Valdemar Oliveira, não vou tomar mais muito seu tempo, você tem muitas coisas aí para fazer, para resolver. Lhe agradeço demais, né, por essa participação aqui no nosso programa, muito importante sua fala, né, dentro de toda essa conjuntura, né, que está sendo apontada pelos bastidores da política em relação a essa aproximação, né? Então, reunião aconteceu, tem aí essa aproximação, mas como o senhor colocou, tá faltando um pouquinho, né? Tá mais para ter do que não ter, né? Então, pelo que a gente tá observando. Então, obrigado mais uma vez e disponha, viu, sempre aqui do nosso espaço. Eu que agradeço, Tony, mandar um abraço aí a todos, ao povo Serra Talhada, dizer que o Avante vem forte, bem firme para essa eleição. Temos aí um partido que está cada vez mais crescendo no estado, o partido está organizado, com as contas todas em dia, temos fundo partidário, temos fundo eleitoral e temos muita vontade de trabalhar muito aí para Serra Talhada. A gente sempre que pode está ajudando, na medida do possível. Eu sou, nesse meu primeiro ano, eu não estava
aliado da prefeita, então eu tive uma certa dificuldade em botar emenda na prefeitura, mas coloquei no Denox para realizar trabalho aí em Serra Talhada, de estrada vicinal, de poço, entrega de máquinas enfim, tudo que eu possa ajudar aí, nossa querida Serra Talhada, eu estou tentando ajudar. Em havendo uma aliança com a prefeita, fica mais fácil, porque a gente coloca na prefeitura e a prefeitura executa, né? Eu acho que 85%, 90% das nossas emendas, elas são voltadas para convênios com a prefeitura. Tem ali uns 15% que você pode colocar em hospital, pode botar em associação, mas são valores muito restritos. Inclusive o Tribunal de Contas da União, ele tem sido muito severo com essas parcerias com a associação. Porque eu sou contra o Tribunal de Contas, porque eu acho que as associações elas fazem um serviço muito sério para ajudar a população. Não é porque tem uma associação ou outra que não é séria que você pode, que você deve, excluir todas. Né? Eu acho que quem não for sério, que perca lá o seu título, que não possa receber ajuda financeira de emenda ou de máquina, ou quer que seja, de poço, mas que aqueles sérios que possam trabalhar, porque tem muita associação de trabalhadores rurais, associação cultural que são sérias. E eu queria dizer que eu estou à disposição do povo de Serra Talhada, de vocês, Tony, da Rádio Cultura, enfim, que precisarem, eu sou um soldado aí de vocês, sou muito grato pelos 8.200 votos que tive aí na primeira eleição na minha terra, e, enfim, o que eu puder ajudar, tanto o povo de Serra Talhada, quanto a empresa de Serra Talhada, eu estou à disposição, o mandato está aberto aí a vocês. Um abraço a todos, fiquem com Deus e muita paz e bem a vocês. Um abraço, obrigado, deputado Valdemar Oliveira, conversando conosco, né, nessa entrevista.